estamos aqui para mais um episódio do Habla Empreendedora. Eu sou a Roberta da Trindade. Estamos aqui na Rede TV agora, todos os domingos ao meio-dia e às terças-feiras às 20h30. Inclusive, quero agradecer pela audiência do programa de estreia na terça-feira. E hoje o episódio continua especial com 4 empreendedoras. Nos 2 primeiros blocos, nós falaremos com Juliana Schibelbein e com a Carolina Krause, elas que são especialistas em comunicação. A gente se comunica desde que nasce, né, gente? Ou até mesmo antes, na barriga da nossa mãe, a gente está se comunicando. A Juliana, ela é especialista em oratória e comunicação. Já a Carolina, ela é especialista em apresentações em PowerPoint e elas vão contar tudinho para a gente a importância da comunicação. Sejam muito bem-vindas, Carol, Juliana, é um prazer e uma honra ter vocês aqui, vocês que já são vozes do Habla, já estiveram comigo em outros canais, na rádio, no Spotify e agora na Rede TV, na televisão. Bem-vindas. Obrigada. E eu quero aproveitar já, começando de pergunta, né? Vocês são, cada uma de vocês, especialista em comunicação da forma de vocês. Você, de uma forma, claro, também falada, porque você faz as palestras, mas também muito visual, né? A partir do PowerPoint. Você, especialista em oratória, comunicação falada. Eu quero saber de vocês, é a mesma pergunta para as duas. A importância da comunicação para o empreendedor, para a empreendedora. Carol, pode começar contigo. Posso começar? Bom, eu sempre gosto de falar que todo mundo conhece alguém que manda muito bem na sua área, no seu trabalho, faz boas entregas, faz bons projetos, mas na hora de comunicar aquilo, às vezes não consegue demonstrar. Né? Eu tenho certeza que todo mundo já se esbarrou com uma pessoa com esse perfil. Assim, às vezes você conhece e você vê. Sim. As entregas da pessoa são ótimas e na hora de apresentar não parecem tão ótimas quanto elas realmente são. Perfeito. Então, para quem trabalha, por exemplo, com CLT, isso já é crítico. Mas para quem empreende, é ainda mais crítico, porque se você não se comunicar bem, você não vende. Você sabe, Carol, que eu participei de um podcast e eu também, como convidada, e eu também fiz, lá no Habla, esses dias, eu falei alguma coisa sobre, no Habla, na rede social, que por muito tempo a gente teve aquela máxima, as pessoas falavam assim, o trabalho chega antes de você, você não precisa falar sobre o seu trabalho, porque o trabalho, o resultado, ele chega antes. Eu nunca vi uma mentira tão grande na minha vida. A gente precisa, sim, falar do nosso trabalho, das coisas que a gente faz, e se comunicar é o grande diferencial. Você quer complementar mais, Carol? Com certeza. E isso é importante porque, às vezes, o oposto acontece. Às vezes, a pessoa não faz boas entregas, mas ela se comunica tão bem que, às vezes, ela toma o lugar daquela pessoa que faz boas entregas. Exatamente. Então, se comunicar, assim, é crucial para quem trabalha como CLT, mas é ainda mais crítico para quem empreende, porque aí você depende daquilo para fazer as suas vendas. Então, é importantíssimo. O empreendedor que não sabe se comunicar está um passo atrás. Porque, às vezes, a ideia a gente tem. A ideia tem, mas e aí? Né? Nem sempre vai ter gente para contratar, ter dinheiro para contratar pessoas para fazer as coisas para você. Você tem que fazer sozinho. Principalmente no começo, No começo. E você, Ju? Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Comunicação, ela é transmitir informações. Então, muitas vezes, a pessoa se comunica muito bem, como a Carol falou, e muitas vezes ela quer empreender, ela tem uma vontade de fazer algo diferente, de sair da CLT, porque a comunicação ela é uma das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho. Então, ainda mais quando você empreende. E uma das coisas mais difíceis que eu venho acompanhando de alunos, de colegas ou de clientes eu tenho tudo na minha mente, mas a hora que eu vou falar, não consigo transmitir para que o outro me entenda.
Então, por isso que eu falo sobre comunicação e oratória. Acredito que você se comunicar é importante, mas você ter as técnicas, você ter uma comunicação não verbal, você ter uma postura, você ter confiança, passa credibilidade e você consegue transmitir para o cliente de uma forma mais confiante o que você vai vender. Isso que você está falando... A união dos dois é muito importante. Isso que você está falando, Ju, é bem interessante, porque a gente acha assim, comunicar, estou falando, estou me comunicando. Tá tudo mas tudo começa na postura. Sim. Como imagina se eu chegasse aqui, né? Nós chegássemos aqui falando para dentro, né? Então, a comunicação, ela também envolve a postura. Traz uma energia até positiva. por conta da, né? Acho que é diafragma, Isso, respiração. respiração faz diferença. O sorriso, o contato, olho no olho, conecta. Então, tem várias técnicas que ajudam a você se comunicar com mais assertividade. Ô, Carol, aproveitando aqui o que a Ju trouxe da questão do CLT e tal, você saiu do CLT para empreender. Saí. Conta pra gente como que passo. foi isso. Exatamente esse passo de coragem que a gente tem que dar quando a gente está CLT e vai empreender. Foi, assim, um planejamento de mais ou menos um ano e pouco. Desde o momento que eu tomei essa decisão até o momento que eu realizei mesmo. Então, como é que foi? Na época, eu trabalhava na área de treinamento numa empresa. E aí, eu comecei a me destacar por conta das minhas apresentações. As pessoas gostavam dos meus slides e me pediam dicas e vinham elogiar. E eu percebi que tinha alguma coisa ali a mais, assim, diferente. E aí, eu comecei a criar conteúdo no Instagram, mas bem despretensiosamente, assim... Só fui criando. E a coisa foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. E eu fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Até que em algum momento eu comecei a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro mesmo. Eu falei, opa, então... É isso que faltava. Sim, agora eu acho que isso aqui vai dar certo. Então, eu fiquei um ano, mais ou menos, juntando o dinheiro que eu estava ganhando ali com o meu Instagram. E aí eu fundei uma empresa e tal. Para criar uma estrutura de ter o meu computador, meu espaço, câmera, microfone, tudo que eu precisava, me planejar, fiz ali um banquinho de dinheiro também para poder sobreviver ali no começo, porque a gente não sabe exatamente como que vai ser. E aí, depois de um ano e pouco de planejamento, eu tomei essa decisão de sair e empreender. Eu acho legal você trazer isso, porque... Não é simplesmente deu na louca, vou sair, vou fazer, né? Tem que ser planejado. Não, eu já estava ganhando um dinheiro e ainda assim fiquei um ano me estruturando para ir com calma. Tem algumas pessoas, tipo, você ouve a história do Flávio Augusto, que ele fala assim, eu peguei um cheque, fiquei 100 mil reais negativo e comecei meu negócio. Eu não tenho esse perfil tão ousado, assim, eu preferi ir num modelo mais seguro, mas ainda assim, claro, sempre tem os riscos, né? E assim, ele tinha, né, esse limite disponível. Pois é. Nem foi por isso. Ô, Ju, e me conta, você trabalha, né, há bastante tempo já com comunicação. O que você percebe de bloqueio? Qual é o maior bloqueio das pessoas quando vão se comunicar? É só timidez ou tem mais coisa? Eu acredito que um dos maiores, né? Eu até fiquei pensando quais são os maiores bloqueios. Um deles é a autocrítica, o outro é o julgamento do próximo, da outra pessoa, e a questão de você ficar observando sempre o outro, o que o outro está fazendo, a comparação. Mas dos três, do julgamento do outro e da comparação, a autocrítica. O autojulgamento, você precisa sempre estar perfeito, sempre precisa estar totalmente organizado, você precisa falar corretamente. Se eu for gravar um vídeo e não ficar bom, daí você fica... A autossabotagem também entra nessa questão. Então, eu percebi que a autocrítica, ela entra dentro de você olhar para o outro e, de repente, falar... Ele não vai gostar do que eu vou falar... Fica aquela insegurança por isso, mas às vezes o outra pessoa não está nem aí com você, ele está prestando atenção em outras questões e ele não está te julgando. E você se compara, às vezes, eu falo, não compare o palco da outra pessoa, a outra pessoa já está lá, ela já tem um posicionamento, ela já tem uma história, ela já treinou.
a comunicação dela. E você, às vezes, está iniciando. Então, realmente, você vai errar, você vai travar, vai dar um friozinho na barriga, vai ter aquela insegurança, aquele nervosismo. Mas você precisa começar, porque comunicação não é dom, é um treino. Então, quanto mais você treina, mais confiança você vai ter na hora de falar com as pessoas. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sempre falo, né, da minha timidez, de como eu era tímida quando eu era criança, adolescente, daí fui para a faculdade e, meu Deus, se alguém me dissesse, sei lá, quando eu estava há 20 anos atrás no cursinho, alguma coisa assim... Estaria aqui hoje. Que eu estaria, que eu faria um podcast, Sim. que eu estaria apresentando, eu ia falar, gente, tudo menos isso. Sim. Isso jamais vai acontecer. Mas a gente vai, com a maturidade, a gente vai percebendo coisas que incomodam. E a timidez, ela traz esse bloqueio. Sim. E eu tenho falado muito dentro das coisas que eu tenho produzido sobre a síndrome da menina boazinha, né? Que a gente, às vezes, quando a gente é criança, a gente é muito tosada para... não, você não fala alto, não fala assim, Exatamente. Não fala assado, o menino tem que se comportar. E meninos Sim. também. Meninos Só não sorrir. choram, meninos isso, meninos aquilo. Não interrompa os adultos. Isso. E a gente vai criando bloqueios de comunicação que, quando a gente vira adulto, às vezes é muito difícil da gente trabalhar isso. E uma coisa que eu acho legal, que assim, você escolheu o caminho da comunicação através da apresentação, né, Carol? Sim. O que bateu? Assim, você falou, né, que teve pessoas que elogiaram, mas alguma coisa dentro de você fez com que despertasse essa vontade. Sabe que eu tinha um amigo que ele falava assim, existe uma diferença entre você fazer o que você gosta e você gostar do que você faz. No primeiro momento parece a mesma coisa, né? Fazer o que gosta ou gostar do que faz. Mas eu dou um exemplo que, assim, antes eu trabalhava na área de engenharia, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje também, né? Me formei nessa área. E, assim, eu não odiava o meu trabalho. Eu gostava do que eu fazia, mas eu não estava fazendo aquilo que eu gosto. Uhum. Até que em algum dia um amigo meu me perguntou, se você tivesse dinheiro infinito, você continuaria trabalhando com isso? Aí eu falei, não. Se eu tivesse dinheiro infinito, eu não ia trabalhar com isso. Eu até gosto do que eu faço, mas eu não estou fazendo o que eu gosto. E aí eu comecei uma busca para tentar me descobrir o que eu gostava e eu acabei me descobrindo na área de facilitação, de treinamento, de estar em sala de aula. Então é isso que eu mais gosto, de estar no ao vivo, de ensinar as pessoas. E isso envolve esse processo da construção dos materiais, dos slides, de tudo. É isso que eu gosto de fazer, que eu faço porque eu gosto. Não, e o mais interessante, né? Você já treinou quase 1.000 pessoas ao longo da sua carreira e você se tornou uma influenciadora hoje nas redes sociais. Você tem 30 mil? 30 e pouquinhos. 30 e poucos mil seguidores. Eu quero que você conte dessa trajetória. É uma trajetória bem desafiadora. Mas segura aí, que a gente está entrando agora no intervalo comercial, no nosso show de publicidade. E a gente já volta. A Carol já vai explicar pra gente como que ela conseguiu sair do absoluto zero para mais de 30 mil seguidores orgânicos. Aguarda aí. Voltamos, gente. No primeiro bloco, a gente estava falando aqui com a Juliana Stivelbein e a Carolina Krause. Elas que são especialistas em comunicação. Carol, comunicação visual, PowerPoint. Juliana, apresentações faladas, né? Comunicação oratória. E a Carol, no primeiro bloco, ela estava respondendo para a gente como que ela saiu do zero para chegar a mais de 30 mil seguidores orgânicos. Carol, desafios, quais foram os desafios e as oportunidades que surgiram? Porque assim, eu acompanho o Instagram do Pepe Treina, e você tem colocado maravilhas lá, né? É lindo o teu Instagram. Até vou convidar você que tá assistindo a gente para entrar lá no Pepe Treina e no Eu Ju Comunico, que é o Instagram dessas maravilhosas aqui, que sempre estão postando dicas importantes sobre comunicação. Conta pra gente, Carol. Eu acho que o desafio maior é você continuar mesmo quando não está tendo resultado. Perfeito. Porque eu comecei, meus primeiros seguidores foram
o meu perfil pessoal, porque eu fiz um outro perfil, né? A Uhum. minha mãe, meu irmão e meu marido. E eu comecei com Os fãs, né? Os principais fãs. os primeiros. E eu fiquei um pouco mais de um ano criando conteúdo e não aumentou, assim, super o número de seguidores. Eu tinha mais ou menos uns 2.000 seguidores, quando eu tava já com 1 ano e meio de criação de conteúdo. E eu ficava um pouco frustrada, assim, poxa, né, eu tô fazendo tanta coisa, tô testando formatos diferentes. Às vezes eu via pessoas fazendo coisas parecidas com as que eu Sim. fazia e a minha não dava tão certo. Mas eu continuei fazendo, até que um dia, do nada, um conteúdo meu viralizou. Do nada. Era um conteúdo que eu já tinha uma expectativa alta dele trazer um bom resultado. Eu postei, quase não deu curtida. Eu quase apaguei. Eu cheguei a clicar nas 3 bolinhas ali de, assim, raiva que eu fiquei. Falei, não acredito que esse aqui não deu certo. Tinha certeza que esse ia. Mas aí eu lembrei que alguém tinha falado que às vezes o conteúdo entrega uns dias depois e que você tem que deixar. Aí eu deixei. E aí, do nada, eu passei para 18.000 seguidores, assim, em Olha, 2 que legal. semanas. Isso foi a primeira vez que eu viralizei. Nossa, que dica incrível. Então, você tem que continuar, mesmo que ainda não esteja dando resultado, mas sempre olhando e avaliando aquilo que você fez para tentar entender o que você fez que não deu certo e o que você fez que deu certo para você repetir ou melhorar aquilo que não funcionou. Eu acho que mantendo esse padrão, assim, da melhoria contínua, uma hora vai dar certo. Aproveitando aqui Legal. essa fala da Carol, no próximo bloco nós estaremos aqui com a Erika Mansky, ela que é especialista em marketing digital, também influenciadora, tem mais de 100.000 seguidores nas redes. Estaremos também com a Jéssica Kutlum, ela que é chefe confeiteira. Ela tem uma outra forma de comunicação, ela se comunica através da confeitaria, que é muito legal também. Ô Ju, e me conta você, tá? Você sempre trabalhou com comunicação? Como que foi até chegar Não. nesse patamar que você hoje é uma referência em comunicação e oratória? Como que você chegou nesse patamar? Na verdade, eu vim do CLT também, sou administradora de formação, sempre trabalhei e gostei muito, né? Vou usar um pouco o que a Carol falou, eu gostei muito, sempre gostei de trabalhar com administração, com a parte de escritório, trabalhava com a parte de RH, de finanças, e eu gostava muito, né? Sou da parte de humanas, gostava muito do atendimento de pessoas, fazer entrevista. E chegou uma hora que eu fui para uma outra área, que é a área do cerimonialista. Trabalhei 5 anos como cerimonialista. E olha. ali eu tinha que me comunicar de uma forma diferente, de uma forma que eu criei uma liderança muito legal, uma autonomia. E depois que eu fui trabalhar com comunicação, porque nesse momento eu fui criando uma trajetória muito legal, porque eu sempre fui muito tímida na minha adolescência e no início da minha carreira. Tanto que por isso que eu trabalho, eu vejo a dor que eu já passei, eu quero ajudar outras pessoas. Eu comecei a trabalhar com comunicação e oratória em 2018, quando eu comecei a dar aula, eu fui percebendo a necessidade das pessoas, dos meus alunos e também das pessoas que eu atuava como palestrante nas empresas. E eu fui percebendo essa questão, não é um déficit ali, né? Mas é uma dor, lacuna, né, é uma que dor, tinha. né? Uma dificuldade. E eu acho que isso que você traz também é muito importante, porque a questão, às vezes, do se olhar e se descobrir depois de um tempo que é outra coisa, a tua missão é outra coisa que você quer fazer. E me conta, Ju, traz uma dica para quem está ouvindo a gente. Eu acho que as pessoas sempre esperam a dica do especialista, uma dica de comunicação, sabe? Para aquela pessoa que está meio travada, que não sabe por onde ir. Dá uma dica para essas pessoas. Eu acredito que o início de tudo é o autoconhecimento. Eu vou trazer aqui uma dica bacana sobre o Círculo Dourado, do livro do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Então, comece pela sua identidade. Quem é você? O que você quer comunicar? Quais suas habilidades? Quais são os valores? Nós precisamos fortalecer a nossa comunicação interna. Eu brigo muito com isso. As pessoas se preocupam muito em se posicionar, em falar com o outro, em ficar bonito, maquiado para uma gravação. Mas como está a sua comunicação interna? Se você não tiver segurança, você não consegue transmitir para o outro essa confiança. Então, primeiro, o autoconhecimento.
Saiba realmente, é isso que eu quero enfrentar as redes sociais, ou realmente o que eu quero alcançar, quais são os meus sonhos, o que eu quero alcançar nas questões das minhas conquistas, tanto profissional quanto pessoal, para você ter essa força. E depois vem, esse é o porquê, né? Depois vem o como. Como eu vou fazer isso? É o hábito. Vai praticando, vai falando com as pessoas, como que eu destravo? Conversando com os amigos, num churrasco, intencional. Eu falo que 2 coisas são importantes, você ser intencional e você ter consciência do que você está falando. Vai no shopping, vai fazer algum pedido, alguma coisa que te bloqueie, fale com algum colega na empresa ou que você empreende, busque conversar com as pessoas que você tem confiança, intencional, de algo que você gosta, ou trazer um hobby, ou no churrasco conversar sobre um livro que você leu, algo nesse sentido. Sair da caixa. Isso. E depois vem o resultado. E você tem o resultado ali. E qual que é o resultado que eu quero? No início, é primeiro o autoconhecimento e vai trazendo as habilidades, vai quebrando aquelas barreiras. O que eu tenho medo? Porque muitas pessoas fazem isso que a gente está fazendo é tranquilo. Mas se você coloca ela num palco com várias pessoas, numa palestra, ela não consegue. Tem pessoas que, 1 a 1, se tiver com o diretor da empresa, ele já trava. Então, tem que saber primeiro o que trava você, para você poder ir desbloqueando, para você trazer essa confiança interna primeiro. Ouro em pó, hein, gente? Dica de ouro. E agora você, Carol. Apresentação de impacto. Uma dica. Como construir uma apresentação de impacto? Eu acredito que, assim, o pior erro que você pode fazer na hora de construir uma apresentação é você começar pelo slide. Vou começar uma apresentação ótimo. E já abro lá o PowerPoint ou o Canva, seja o qual for. Porque você primeiro precisa pensar no que você está fazendo. Tem muito a ver com isso que você falou, assim. Primeiro eu preciso saber para onde eu quero ir, quem eu vou impactar. Então eu gosto de pensar. São algumas coisas, mas se eu fosse falar as 2 principais. Primeiro, qual é o objetivo com aquela apresentação? Então, o que você quer que as pessoas façam de diferente, ou aprendam, ou sei lá, elas têm que fazer alguma coisa. Elas têm que te entregar um cartão de visita no final, ou elas têm que, a partir daquele momento... Ação, né? E não pode ser assim, eu quero informar as pessoas tal coisa. Informar é muito A internet pequeno, sabe? A gente tem que fazer com que as pessoas façam algo de melhor ou diferente depois daquela apresentação. Então, essa é a primeira coisa que ela vai balizar toda a sua apresentação. E a segunda coisa é pensar em para quem você está apresentando, quem você quer impactar. Porque é muito diferente eu fazer, por exemplo, uma apresentação para um jovem de 18 anos e para uma pessoa de 45. Cada um vai ter uma bagagem diferente, Sim. expectativas diferentes, uma linguagem diferente. Então, eu preciso adaptar isso para cada público. Então, eu gosto de pensar nessa persona, né? Para quem eu vou impactar. E, Carol, existe uma diferença entre... Porque quando você vai fazer uma apresentação, uma palestra, por exemplo, um treinamento, você usa o slide como um pano de fundo. Alguma coisa para te apoiar. E deveria ser, pelo menos. Mas quando você vai mandar, por exemplo, uma apresentação para um diretor, para que ele possa ver os números, ou quando você vai mandar uma apresentação para uma empresa vendendo o seu produto, tem diferença entre essas apresentações? Tem. Até vou perguntar para vocês, quando você recebe, por exemplo, um PDF de um orçamento, qual é a primeira coisa que a gente faz? Preço, vai lá. Eu vou lá pro final, quero ver o preço. Se o preço estiver mais ou menos dentro de um valor que eu posso pagar. Então, o que muda quando você está apresentando ao vivo versus quando você manda um arquivo? Quando você manda o arquivo, você não tem controle sobre como e quando a pessoa vai ler a informação. Ela pode pular direto para o último slide e não ler o restante. E não vai ter ninguém para explicar. Então, eu já recebi, assim, um orçamento que às vezes a pessoa coloca assim, benefícios do nosso produto. Aí tinha 5 palavras-chave com ícones. Mas era um PDF, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com aquilo. Então, no PDF, eu preciso ter mais explicações, eu vou ter mais texto, porque não vai ter ninguém explicando. Enquanto que no ao vivo, eu vou ter uma quantidade de texto menor, mais resumida, porque ela é só um apoio para minha fala e para ajudar quem está assistindo a entender o que eu estou falando. Então, é o nível de controle das informações que a gente tem. Não, deixa eu contar para vocês uma fofoca, né, gente? A Carol, eu mandei a apresentação do Habla Empreendedora para a Carol. Ela já avaliou.
Aí ela me retornou falando, oh, não tá nada claro isso aí, Não, eu fui mais elegante. Mas eu entendi nas entrelinhas que era isso. Aí a Carol fez a apresentação do Habla Empreendedora, a apresentação visual ficou show, ficou linda, ficou muito melhor, Obrigada. Carol, com certeza. Ô, Ju, e existe diferença entre você se comunicar para você ser uma autoridade, por exemplo, nas redes sociais ou no que você faz, e se comunicar para vender? O que você me diz? Sim, eu acredito que sim, que a comunicação para vender precisa ter técnicas, né? Você precisa entender. Não que a gente não venda, eu acredito que todos nós, indiferente do setor, se você trabalha com as redes sociais ou se você trabalha off, fora, né? Tem pessoas que até não têm redes sociais e trabalham só na questão de empreendedorismo ou no CLT mesmo, mas não entra na rede social. Realmente precisa ter essa venda, você precisa gostar de se expressar, de aparecer, mas eu acredito que a autoridade é diferente nas redes sociais, né? Você precisa criar uma autoridade, tem várias técnicas e vários gatilhos que você pode utilizar de autoridade, de escassez, aqueles gatilhos, né, que a gente de conhece, espelhamento, né? Sim. E de você ter testemunhas que vão lá e falam do seu produto, do seu serviço, mas o que eu acredito é você ter a confiança, você buscar a credibilidade, você buscar realmente saber qual é o seu público, você ter empatia, você ser você mesmo. Acho que o grande diferencial, diferente das autoridades, se você for em qualquer público ou fora das redes sociais, você precisa entender quem é você, né? Novamente, você ter uma autoridade e autenticidade. Eu acho que... Acredito muito na autenticidade, assim, você ser o teu jeito, ter o teu jeito de comunicar. Como você se comunica? Você é mais tranquilo, você fala muito rápido, você sorri, você fala piadas. Tem pessoas que são extraordinárias, mais sérias, outras não, mais brincalhonas. E é o jeito dela. E a né? gente está numa era que as pessoas estão buscando cada vez mais as pessoas reais, para se comunicar com pessoas reais. Nós estamos encerrando já essa nossa conversa, mas antes, a gente tem 1 minuto. Eu gostaria que você falasse, Carol, desse suas redes para que as pessoas conheçam mais, desse sua última mensagem, em seguida da Ju, 1 minutinho para isso. Beleza. Bom, então se você quer se comunicar melhor através das suas apresentações, eu faço o convite para me seguir nas redes sociais. Você me encontra no Instagram em @pptreina ou no LinkedIn pode procurar pelo meu nome, que é Carolina Krause com K, os dois. E aí eu vou ter várias opções de serviços de mentoria, de treinamento corporativo, design de slides, enfim, uma série de soluções para você se comunicar melhor. Obrigada, Carol, foi ótimo. Obrigada pelo convite. Juliana, você, a palavra é sua. Meu @ é eujucomunico. Você que tem medo, fica nervoso ou nervosa ao falar em público, quer destravar a sua voz para conquistar tudo que você deseja, não o empreendedorismo ou como profissional. Eu tenho mentorias, tenho cursos e palestras para que você destrave e possa falar com confiança, com autenticidade e com personalidade e persistência. Dá um show, né, gente? Vamos falar a verdade. Comunicação é com elas mesmo. A gente vai agora para o intervalo, rapidinho. Na volta, quadro Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo. Até lá! Eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV.
Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Tem dias em que o barulho de fora abafa a nossa própria voz. É muita pressa, muita cobrança, muita expectativa. E a gente vai se perdendo em listas de tarefas, em papéis acumulados, em silêncios que nos ensinam a calar os sentimentos. Mas existe um caminho de volta, e ele começa no silêncio. O silêncio não como ausência, mas como um espaço. Um espaço onde a nossa voz interior pode finalmente ser ouvida. Onde a intuição pode sussurrar com clareza. Onde a nossa verdade pode emergir sem medo. Escutar a si mesma é um ato de reconexão. É se lembrar do que realmente importa. É se dar permissão para sentir, para pausar, existir com verdade. Hoje, te convido a fazer um gesto simples. Respira, se toca, se ouve, se acolhe. Porque a sua verdade não mora lá fora. Ela sempre esteve aí, no centro do seu peito. E talvez tudo que ela esteja esperando seja que você volte para casa. Este foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram. Te espero lá. Voltamos. Vocês acabaram de assistir o quadro Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo. Quero mandar um abraço para a Giovana. Olha só, gente, hoje eu estou de Giovana Vanzo. Olha essas peças. Ó, eu tô chique demais. Tô vestido também Paula Gama, Modas Amigas. E agora, nesse bloco, a gente vai continuar falando sobre comunicação, mas de um jeitinho novo, de um jeitinho diferente. Agora seguimos com 2 convidadas premiadas, Jéssica Coutum e Érica Mansky. A Jéssica fez da comunicação a sua vitrine desde 2015. Ela é chefe confeiteira premiada. Ela vai contar tudinho pra gente já como foi essa trajetória com ela, fazendo arte na confeitaria. Estamos aqui também com a influenciadora Érica Mansky, ela que é especialista em marketing digital. Ô, Jéssica, me conta, vamos começar de pergunta, tá? Sim. Me conta, como que a tua história, ela se conecta com a história das mulheres empreendedoras, das empreendedoras que estão nos assistindo por esse Brasil afora? A minha história, ela é, acho que é a mais tradicional brasileira. Mãe, dona de casa, esposa, e que de alguma forma buscou ajudar ali o meu marido, né, com as finanças da casa. Ô, Érica, você é dentista, você já teve uma rede de consultórios odontológicos. Sim. Hoje você ainda tem o seu consultório. Mas conta pra mim, conta pra gente, como que foi essa transição? Tá. Sair da odontologia ou, né, fazer essa migração. E hoje você é uma referência na área de marketing digital com as suas mentorias. Conta como é que foi essa transição aí. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com você. E, assim, desde quando eu comecei a trabalhar como dentista, né, eu sempre tive já a vontade de empreender. Então, eu nunca me vi só num consultório atendendo e trocando meu tempo pelo dinheiro, né? Eu já tinha uma visão, logo que eu me formei, de ter algo ali onde que eu não dependesse somente do meu trabalho. Então, os primeiros anos de odontologia, eu dediquei praticamente tudo que eu ganhava, eu reinvesti no meu negócio. Então, de um consultório, de uma salinha simples ali, eu consegui fazer uma clínica, né? Eu expandi ali no mesmo local, mas eu tive uma clínica e comecei, né, a ter outras clínicas também.
Na época, eu queria algo que me libertasse. Eu sempre tive isso muito dentro de mim, né? Trabalhar, claro, mas também não ser escrava. Eu também sou mãe, né? Tenho 2 filhos, tenho a casa, tenho meu marido, enfim, né? Eu não queria ser uma escrava do meu trabalho. E o digital, em 2015, quando começou aqui no Brasil a vir, né, com força o marketing digital, eu comecei a estudar. Eu já tinha ali uma ideia, mas ainda não estava muito claro o que eu queria. Olha que interessante, 2015 e 2015, Sim, a mesma exatamente. época. 10 anos, é verdade. Olha que legal. E eu fui vindo e cheguei, né? Até que o digital eu consegui organizar minha vida de forma que eu conseguisse largar o atendimento. Então, hoje eu não atendo mais como dentista. Eu tenho uma empresa, sim, ela existe aqui em Curitiba, mas eu tenho pessoas que trabalham, então eu faço só a gestão. Então, daí eu consigo me dedicar totalmente ao digital, que é outro, né, sonho, que é também essa empresa que está já tomando forma, crescendo, e agora a gente está na parte de expansão dela. Olha que interessante. Ô, Jéssica, me conta. Você ganhou um prêmio recente, em 2024, o Bolo Awards. Sim. Como é que foi isso? O que mudou na tua trajetória a partir desse prêmio? Tudo. Eu falo que foi, assim, um divisor de águas na minha carreira. Na minha profissão, foi um divisor de águas. Esse evento acontece, inclusive vai acontecer novamente em agosto, no evento Confeita Curitiba. E eu me inscrevi com aquele frio na barriga, né? Grandes confeiteiros, vários nomes, né? Lá, e eu me inscrevi e dei o meu melhor. Dei o meu melhor, assim como eu dou o meu melhor para os meus clientes, eu dei o meu melhor para aquele concurso. E acabou que deu tudo certo, eu venci. Tanto no sabor, quanto na estética do bolo. Era Bolo Awards o nome do prêmio. Isso. E consistia em fazer o melhor bolo. O bolo mais bonito e mais saboroso. Uau! Que legal. Não, e eu tô curiosa para saber o que tem dentro dessa caixa aí, hein, Tem uma Jéssica? surpresinha aí. Opa, adoramos surpresa, né, Essa gente? é boa, surpresa. Ô, Érica, você tá falando aí dessa tua trajetória de sucesso aí, caminhando, sendo influenciadora, produzindo tanto conteúdo, você produz muito conteúdo, né, o Érica? Sim, bastante. Dá uma dica para quem está querendo começar os conteúdos, quem está querendo começar no marketing digital e não sabe por onde começar, porque hoje tudo é digital, né? Inclusive, Habla Empreendedor, hein, gente? Hashtag Habla Empreendedor. Aproveita e segue lá, né? Então, a minha dica, né? O que eu poderia falar é você não desistir, porque o começo não é fácil, mas se você tiver um público bem definido para quem que você quer falar, para quem que você quer oferecer o seu serviço, o seu negócio, isso já facilita demais. Se você está ali perdida, é mais difícil você começar, né, a ter engajamento, um público certo. Se você quer vir como negócio, né, então você tem que ter uma estratégia de um negócio mesmo, porque é uma empresa, não deixa de ser um negócio. E outra coisa que eu falaria tem alguém ao seu lado, porque quando você tem alguém que sabe, já fez o caminho, que já errou bastante e pode te poupar tempo e dinheiro, faz com que você seja muito mais assertivo. A maioria das pessoas desistem porque elas querem fazer sozinha ou pegam qualquer pessoa que não tem resultados e acabam, né, não conseguindo ter o resultado que eu gostaria. Mas se você fizer isso, saber seu público, definir, né, persistir e alguém ao seu lado te ajudando no que precisa, não tem como não dar certo. Jéssica, e o que você diria para quem está começando na confeitaria? Porque, assim, eu vejo que como tem que ter um talento, mas também tem que ter muito estudo, eu imagino. Sim, conhecimento é o que eu... buscar conhecimento. A confeitaria, eu falo que ela é igual medicina. A gente tem que estar em constante busca. Porque é sempre uma tendência nova, é sempre recheios novos, é sempre coisas novas. Inclusive, esse ano aí foi o ano do pistache, né? Tudo era de pistache. E há um ano atrás, ninguém sabia o que era pistache. Então, assim, a dica que eu dou busquem conhecimento. Eu costumo dizer que a confeitaria
sem estudo, sem buscar conhecimento, não te leva a lugar nenhum. Eu acho que em tudo, né, Érica? Eu imagino que no marketing digital é a mesma coisa, porque assim, o tempo inteiro, algoritmo mudando. Verdade. Sim. Algoritmo, o tio Mark lá, né, ele pisca, tá alguma coisa mudando lá. Mudou alguma coisa, verdade. E você, eu vejo você, Érica, muito multimodal, assim, multicanal. Você agora tem o seu podcast na rádio ou digitalmente, respondendo dúvidas ao vivo sobre marketing digital. Por onde eu começo? Olha, se fosse para começar por uma rede social, a mais indicada é o Instagram, para quem quer mostrar o seu conhecimento, ter o seu negócio. E daí, conforme você vai tendo rendimento lá, fazendo acontecer por lá, você vai ampliando, né? E, né, quem sabe sai do digital e vem até a TV, como eu estou ali para falar do digital. Isso é muito legal. Você está falando de um outro mundo ali, mas trazendo na rede de comunicação e na rádio, né? Que eu adoro fazer meu programa de rádio ao vivo. A interação do povo é diferente do que ali do digital, sabe? É bem legal. Nossa, é muita interação que vem sempre nos seus programas, né? Eu acho legal. É muita dúvida que surge. Eu sabia que, né? Eu fiquei com um pouco de receio quando teve o convite, tudo que eu fiquei pensando, mas uma rádio, o que eu vou falar sobre marketing digital, sobre digital, né? Mas eu topei, né? Eu senti uma vozinha assim, não, vai. Daí eu quis fazer e é muita gente perguntando. Eu acredito que muita gente, né, quer começar, quer fazer acontecer, mas não sabe por onde, né? E é legal eu poder ajudar de alguma forma. E tem novidade chegando aí. No próximo bloco, a Érica vai contar pra gente. E a gente vai descobrir também o que tem nessa caixa misteriosa da Jéssica. Não sai daí. Estamos de volta e olha que esse episódio tá demais, hein? Érica Mansky, Jéssica Kultum. Tivemos no primeiro bloco Carolina Krause e Juliana Chibalben. E nós estamos falando sobre comunicação nas suas diferentes vertentes. E eu quero perguntar para você, você estava falando, Érica, no bloco anterior, você estava dando algumas dicas para as pessoas que estão começando, aquela coisa toda. E você estava falando do seu programa também, seu programa na rádio. Agora conta a novidade. Eu acho que as pessoas estão querendo saber a novidade. Então, eu aceitei mais um desafio que é estar na TV. Então, eu vou fazer parte aqui do programa, né? Eu vou ter um bloco, né, ali dentro, um programa dentro do programa para falar, né, sobre o digital, o mundo digital, trazer algumas polêmicas que o pessoal tem gostado bastante, né? O Bebê Reborn, o Bebê Reborn, CPI. A gente até onde, né, o marketing digital influencia nas atitudes das pessoas, né, e pode influenciar numa sociedade como um todo, né? Hoje o digital, ele às vezes traz muito até mais influência, porque é muito rápido, né, a propagação, do que às vezes nos canais de comunicação, né, comum, assim. Então, eu aceitei esse desafio porque eu acho, assim, que não tem como separar. Hoje é tudo comunicação, né? E eu tô aqui na TV, eu tô na rádio, eu tô na internet. Então, eu vou topar o desafio de estar aqui conversando com vocês sobre o mundo digital, né? Para vocês verem que não é também esse bicho de 7 cabeças, que é possível, sim, mostrar sua marca, sua cara e ter, né, resultados, porque a gente quer também resultados, né? Eu vejo que cada vez mais a gente precisa entender e muitas vezes a gente precisa fazer mesmo, colocar a mão na massa. Não é? Exatamente. E aí a Érica vem com o quadro digitalmente fazendo as suas mentorias. Então já aproveita, corre lá no Habla Empreendedora ou no Érica Mansky e já manda as suas perguntas que a Érica vai responder tudinho, gente. E vamos falar de confeitaria, né? Eu imagino que tenho que ter cuidados extras. Quem vai
trabalhar com confeitaria tem que ter os cuidados ali. Sim. Quais são esses cuidados? Como funciona para quem está curioso, nunca viu, né, um trabalho de confeitaria de perto? Eu falo que assim, ó, a confeitaria, nós trabalhamos com o sonho de outras pessoas. Então, assim, exige de nós muita responsabilidade. Esse é o primeiro passo, assim, responsabilidade 100%. Não dá. Inclusive, eu já passei por situações, por exemplo, quando meu avô faleceu, eu não fui no velório do meu avô, porque eu tinha casamento para entregar. Então, assim, eu preciso honrar com aquele sonho que eu estou lidando, sabe? Então, o que eu acho primordial, primeiramente, é isso. É você ter ciência de que você está trabalhando com o sonho de outra pessoa. Eu entendo que era um momento de dor para mim, mas para a noiva era o momento da vida dela, né? Então... e como é importante, né? Eu sou uma Sim. que no meu aniversário tem que ter bolo. Eu também. Tem que comemorar. Eu sou apaixonada, assim. Sim. Eu vejo... Teve até um caso que aconteceu de um casamento do fotógrafo não aparecer, né? Não fazer Nossa, Imagina. imagina. E a mesma coisa com o bolo, as pessoas esperam. É o bolo do casamento, bolo do né? casamento. É algo assim tão importante quanto a cerimônia, eu diria, sabe? Porque as pessoas ficam esperando por aquele momento de, vamos comer o bolo, agora é a hora do bolo. Tem um momento especial pro bolo. Fazer pedido. Então, exige da gente muita velhinha. responsabilidade. E assim, cuidados, né? Cuidados básicos Pra manter o higiene, sabor. limpeza, produto de qualidade, é algo assim que é de extrema importância. Você trabalhar com coisas boas, produtos de qualidade, automaticamente é uma conta de 1 mais 1. Você está trabalhando com produto de qualidade, dificilmente você vai entregar algo que não seja de qualidade. Você sabe que eu lembro de um caso que aconteceu comigo e só que eu não lembro em que ocasião foi. Mas eu fui comer o bolo, era um bolo de morango com suspiro. Sim. E o morango tava com gosto de Azedo. alho. Nossa, não. Eu imagino que a pessoa tenha acondicionado junto com exato. na geladeira que tinha Não, tem que ser- tempero. ou enfim. era Cortou o alho e foi Sim. cortar o morango ali. Pode ser. Mas não é nem também. só isso. Às vezes não é nem a geladeira. Por exemplo, uma espátula. As espátulas que eu uso para salgado, ela não vai pro doce nunca. Ô, Érica, e quem está começando no digital, quais os principais erros? Eu acredito que é não ter um público-alvo, não saber para quem falar, ficar tentando fazer dancinhas, trend do momento, que isso não vai levar a nada, sabe? Se ela tá querendo começar o negócio, não é dessa forma, né? Não com esse posicionamento que ela vai conseguir ter resultados financeiros, né? São poucas as pessoas que conseguem dessa maneira, né, Érica? É uma mosquinha branca que passa, é uma exceção, sim. né? Então, a gente tem que ser a regra, a gente tem que fazer o trabalho que a maioria tem resultado. Então, é olhar sério, olhar como trabalho, porque é muito, e isso me irrita demais, aquelas pessoas que vêm com aquela ideia de, no digital eu vou fazer qualquer coisinha, vendo, fico rica lá na praia e o dinheiro entrando. Eu ganho dinheiro dormindo, né? Que é Ganho- aquela coisa da promessa fácil. Existe um processo por trás muito grande, existe um trabalho muito grande por trás para isso acontecer. Então, a pessoa, né, todo mundo quer ser rico, mas são poucos que estão dispostos a pagar o preço para isso. É um trabalho que é penoso também, exige muita coisa. Que dica você dá para quem quer manter uma audiência fiel? Né? Porque, às vezes, eu estou percebendo muito que a gente está numa fase dos micro-influenciadores, é o IGC que chama, que é Sim. aquelas pessoas que provam e tal. E eu estou percebendo que é isso, porque as pessoas conectam com o real. E Sim. nem sempre o número de seguidor real. não, e nem sempre o número de seguidor é uma métrica venda. de venda. sempre é venda. Né? Se você, por exemplo, tem uma dancinha lá que viralizou, você vai trazer um monte de gente que vieram por causa daquele entretenimento. Ele não são pessoas que estão interessadas no que você está falando. Então, muito provavelmente, esse público não vai comprar de você.
foca no seu trabalho, não fica olhando muito para os vizinhos, sempre dá a impressão que os outros estão melhores e faça, né? Tem ali a sua transformação, tem o grupo, né? Eu ajudo mulheres, Érica Mansky, faço mentoria para mulheres, né? Que querem empreender no digital. Então, esse é meu nicho. Daí, por exemplo, a Jéssica pode ter um excelente Instagram que é de confeitaria, onde que ela mostra ali o trabalho dela e isso vai gerar resultado financeiro. Então, não tem nada a ver daqui ela, num dia lá, ela começar a fazer uma dancinha porque tá na moda, ela aparecer com um bebê reborn porque tá na moda, né? Então, é isso, não perder o foco. É muito uma questão de posicionamento de marca mesmo, de como que você quer ser visto, porque você também tem uma atividade ali no Instagram, você coloca as suas coisas. Sim. E eu acho que também como tudo, né? Tudo que a gente faz hoje a gente tem que estar nas redes. Sim. Com relação ao Instagram, para mim tem funcionado da seguinte forma. Eu tinha 2 perfis, né? Um profissional e um pessoal. E eu excluí o pessoal e hoje eu posto ali um pouco da minha rotina, da minha vida, das coisas que eu gosto. Também no meu perfil profissional, só nos stories, mais nos stories ali. E, cara, como as pessoas gostam de saber quem é a Jéssica por trás dos bolos. Exato. Tem me dado muito retorno, assim, engajamento das pessoas, busca, principalmente para vendas de curso. Eu posto lá, às vezes eu estou viajando. Poxa, que legal, Jéssica, eu queria fazer algo que me permitisse isso também. É correto manter 2 Instagram, profissional e pessoal, ou depende da estratégia? Olha só, ela fez certíssimo. Porque a gente, primeiro que não tem tempo de manter um monte de Instagram, então quem faz muito acaba não fazendo direito, né? E as pessoas, elas não gostam de Instagram só institucional. Então, se você tem uma empresa e só fala daquilo e não mostra a pessoa por trás, não existe essa conexão. Não gera interesse. Não tem interesse. E o que é legal? Que ela tá na visão certa mesmo. É trazer um pouco dela, né? O que ela quer mostrar dela, né? Também não precisa ser um Big Brother. Não é uma exposição demais, mas ela trazer isso que conecta. E quando a gente tem conexão, a gente compra, porque as pessoas compram de pessoas. A pessoa não compra a marca, ela vai comprar a pessoa, né? Então, o caminho que a Jéssica tá fazendo, assim, tá certíssimo. É o que eu recomendo para minhas mentoradas. Que honra, né? Ouvir isso dela. Ô, Jéssica, e agora eu quero saber o que tem dentro dessa caixa aí, hein? Então, eu trouxe um mimo para você. Érica, eu quero que você fale as suas redes sociais para quem está nos ouvindo, como que as pessoas podem saber mais do seu trabalho. Sua câmera é essa. Então, você que está ouvindo, né, que está vendo, né, eu estou acostumada com a rádio, mas você que está me vendo, a minha rede social principal é o Instagram, então é @EricaMansky, Érica com K, Mansky, Manske. Vai lá, fala que viu na TV, conversa comigo um pouquinho que eu vou ter o maior prazer em te responder. Aí aproveita e faça perguntas sobre o digital para que eu traga aqui no meu bloco, no meu programinha dentro do programa, né? Eu nem sei como que ele chama. Programete, gostei. O meu programete digitalmente eu quero trazer essa interação com vocês. Então, se vocês colocarem lá, eu vou ter o maior prazer em responder quando for a gravação do meu programa. Pode mostrar, Jéssica. Então. Olha isso. Que luxo! Tem até... não tenho nem coragem de comer. Gente. Que lindo! Ó, gente, vocês conseguem ver? Dá medo. Dá medo, mas não cai, eu Nossa, garanto. Perfeito. Isso é talento, hein? Parabéns. Isso é Obrigada. talento. E com esse bolo incrível, com esse papo maravilhoso dessas mulheres, quero que você deixe as suas redes, conte o que mais você faz, aproveite para dar essa mensagem final para nossa audiência, Jéssica. Então, vamos lá. O meu perfil no Instagram é Jéssica Kulthum, com K. Me sigam lá para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre a confeitaria, eu dou cursos já há 3 anos. Então, se você busca um trabalho rentável e que você possa ter uma qualidade de vida, possa se organizar para estar com a sua família, é na confeitaria que você vai encontrar. Me segue lá. Se você precisa de um bolinho também, estou pronta, disposta para entregar o meu melhor para você.
Gente, com esse bolo aqui, eu tô passada. Bem, tô Quero passada. aproveitar para agradecer você que está conosco até agora. Quero agradecer também os nossos apoiadores, patrocinadores, Giovana Vanzo, eu estou com as joias maravilhosas, com a grife da Paula Gama, a Modas Amigas. Quero agradecer também o pessoal da Rede TV, da Habla FM, da Orbe Estúdio, da Efoco Soluções, Recrutamento e Treinamento. Quero agradecer a Thaís Silva Fotografia, que da outra vez eu não pude agradecê-la, ela que faz todo o nosso trabalho de fotografia. Aproveitando também para agradecer todas as vozes do Habla, essas mulheres incríveis que vêm até aqui para entregar todo esse conteúdo especial. Quero aproveitar e mandar um abraço para Andressa Siegel, ela que fez o livro, que escreveu o livro. Esse livro aqui, ó, gente, Crie, Reinvente e Empreenda, dica de leitura. É um livro para quem está empreendendo, começando a empreender, é o Beabá. Então, um abraço, Andressa. Já comecei a ler, o livro é incrível, incrível. E por hoje é isso, gente. Até a próxima. Eu finalizo dizendo: quem é que duvida do poder de uma mulher com um propósito e um microfone, hein? Até a próxima. Tchau.